E aí, galera? Maravilha da natureza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam preparados para estudar o movimento harmônico simples. Galera, na natureza, muitos sistemas são sistemas oscilantes, ou seja, que o movimento ele se repete em determinado intervalo de tempo. E um dos movimentos muito importantes que modelam muitas coisas da natureza é justamente o movimento harmônico simples. Nós vamos estudar dois sistemas que oscilam dessa maneira, executando um movimento harmônico simples. E para isso, vamos começar com o primeiro desses sistemas, que é chamado de sistema massa-mola. Tá? Sistema massa-mola. Então, suponha que você tem aqui um corpo, tá? Aqui você tem um corpo de massa M e uma mola aqui de constante elástica K. Quando a gente aplica uma força externa nessa mola, a gente vai esticar essa mola até um valor máximo. Belezeira? Quando a gente estica essa mola, passa a agir uma força elástica que tende a trazer essa mola, ou melhor, esse corpo, novamente para a situação de equilíbrio. Essas forças que têm essa particularidade, a tendência de puxar, de trazer o sistema de volta para o equilíbrio, tem um nome especial, se chama força restauradora. Ok? Então a força elástica, nesse caso, é a força restauradora. Ô Ganso, mas não tem o peso anormal? Tem, mas se equilibram aí, beleza? Quando a gente abandona esse corpo, quando a gente tira a força elástica, a força externa dessa situação e abandona, esse corpo puxado pela mola vai acelerar. Ele acelera. Quando passa ali pela posição de equilíbrio, a tendência é continuar se movimentando. Aí começa a comprimir a mola, até parar lá do outro lado, com a força elástica brecando, na amplitude de valor menos A. Só que quando ele está nessa amplitude menos A, tem a força elástica agindo agora no sentido para a direita, que vocês estão vendo aí. Então aí o corpo acelera, passa ali pela posição de equilíbrio, está em movimento, primeira lei do Newton, tende a continuar em movimento e vai para o outro lado. Aí vai esticando a mola, para, volta. Comprime a mola, para, volta. Então, o que nós temos? Nós temos um movimento oscilatório. Uma oscilação que vai se repetindo. Tá? Esse valor mais A em menos A é o maior valor da elongação da mola, que a gente chama de X, que é o tanto que a mola está esticada ou o tanto que a mola está comprimida. Belezeira? Então, percebam que a força que age no corpo não é constante e, portanto, a aceleração também não é constante. Aliás, a característica do movimento harmônico simples é justamente ter uma aceleração variável que depende da elongação x. Belezeira? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Esse bagulho vai oscilando, não tendo perdas, ele vai oscilar para sempre. Tranquilo? Lógico que na prática tem perdas e aí a gente ia dissipando essa energia acumulada no sistema na forma de calor, som, e aí a amplitude iria diminuindo, ok? Mas numa situação ideal, nós temos esse tipo de parada. Agora, como nós vamos modelar esse movimento de vai e vem, né? Como que a gente vai fazer para modelar, para estudar a cinemática, o movimento em si? Estudar um movimento é entender como muda a posição do corpo em função do tempo, como muda a velocidade do corpo em função do tempo e como muda a aceleração em função do tempo. Se nós observarmos no estudo da cinemática de movimento uniforme, uniformemente variado, tal, a gente busca isso: posição, velocidade e aceleração. Beleza? Então, a maracutaia para a gente estudar o movimento harmônico simples é a seguinte, pessoal. Esse X que atinge o mais A e menos A, nós vamos comparar ele com a oscilação de um corpo
que descreve o movimento circular e uniforme. O que, Ganso? Não entendi. Você vai entender agora. Suponha que você tem um corpinho aí, beleza? Que ele esteja descrevendo um movimento circular e uniforme. Movimento circular, trajetória circular. Uniforme, a intensidade da velocidade não se altera. E a aceleração é centrípeta, voltada para o centro e também se mantém constante. Aí, suponha que a gente faça a sombra desse pontinho ali no chão. Beleza? Então, quando a gente faz o corpo rotacionar nesse movimento circular e uniforme, o que acontece? A sombra vai para lá e para cá. Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Essa é a manha. A gente vai estudar o movimento oscilatório da sombra, que seria o sistema massa-mola, por exemplo, em relação ao movimento circular uniforme de um corpo, descrevendo essa trajetória circular. Isso tanto faz se está na horizontal quanto na vertical. O resultado vai ser o mesmo. A diferença vai estar na posição de equilíbrio, tá? Independentemente do jeito que estiver o sistema, a gente vai poder estudar dessa forma. Belezeira? Então, tendo isso em mente, vamos lá. Aqui a gente tem o eixo X, a posição O, né? E esse valor mais A e menos A seria a amplitude do movimento oscilatório da mola, do sistema massa-mola, tá? Um corpinho que descreve o movimento circular tem a sua sombra ali na direção X. A maracutaia é a seguinte, vamos lá, formamos um triângulozinho aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo de fase, que no movimento circular e uniforme a gente estuda ele com a sua equação, né, com a sua função horária. Esse φ é o ângulo de fase, beleza? A gente chama aqui de ângulo de fase. Aqui é o x, que é o valor da distância do centro, né, da trajetória, da posição de equilíbrio até mais para lá e mais para cá, né? E aqui nós temos a amplitude, que é como se fosse o raio dessa circunferência descrita pelo corpo. Olha que doideira. Se nós aplicarmos o cosseno desse ângulo φ, o cosseno nesse triângulo retângulo que você está vendo, a gente vai ter x dividido pela amplitude, certo? Fazendo essa ajeitada aí, x, que é a posição, é a amplitude vezes o cosseno do φ. Esse φ, quando a gente pega essa equação S igual a S0 mais VT e divide pelo raio, a gente chega na equação φ, tá? Φ igual a φ0 mais ômega t. Quem é o φ0? É a fase inicial, é o ângulo inicial que o corpo passa a oscilar, né? Passa a circular. E o ômega é a velocidade angular do movimento circular uniforme. Beleza? Que certamente a gente já estudou lá no movimento circular. Tá ok? E o t é o tempo. Quando a gente substitui essa parada, a gente chega nessa função. O x é A vezes cosseno de ômega t mais φ0. Esse ômega costuma chamar, no movimento harmônico simples, de frequência angular ou simplesmente velocidade angular. Tá? Também é chamado de pulsação, ok? Pulsação. Tem esses nomes psicodélicos aí. Então essa equação, observe que é uma equação cossenoidal. É o cosseno que faz a parada mudar de valor, mudar o x. O A é a amplitude e cosseno de ômega t, dependendo, mais φ0, dependendo do instante, a gente vai ter a posição x. Então daí sai a primeira função, que é a da posição em relação ao tempo, que é uma função cossenoidal. Fechou? Muito bem, vamos para a velocidade. A velocidade a gente vai tratar de maneira parecida. Então, ó, voltando aqui, esse corpinho está descrevendo um movimento circular, belezeira. Esse é o ângulo φ, que está mudando com o tempo. E tangente à trajetória, nós temos a velocidade, né, tangencial, que é de intensidade constante. Beleza? Desse corpo. Muito bem. Aí, o que nos interessa é a componente Vx, que é a da velocidade do sistema massa-mola, do corpinho ali. E aqui já tem um detalhe. Observe que o Vx está no sentido oposto da orientação. Então, lá no fim,
a gente vai ter que pôr o sinal negativo para indicar justamente o sentido oposto, beleza? Agora, qual que é a manha? Ó, esse φ, ele tá aqui, beleza? Ó, esse φ, ele tá aqui. Esse ângulo aqui, ó, é 90 menos φ. Então, esse ângulo aqui é φ, é o ângulo φ, beleza? Ok? Muito bem. Se eu aplicar aqui o seno do ângulo φ, eu vou descobrir a relação entre o V e o Vx. O Vx é V vezes seno de φ, beleza? O seno de φ seria Vx sobre V. Nesse triângulo que tem o V, o Vx e o pontilhadinho. O seno é Vx sobre V. Ajeitando, o Vx é V seno de φ. E aí, o V é o ômega vezes o raio. Isso você estudou no movimento circular. Sendo que o raio é a amplitude do movimento. Se você olhar bem, o raio da trajetória circular é a amplitude do movimento. Então a gente pode escrever que o Vx é ômega R vezes o seno de φ. Beleza? Agora, trocando φ por φ0 mais ômega t e colocando o sinal da velocidade no sentido oposto, quando o x é positivo, a velocidade está no sentido oposto, beleza? Então a gente tem essa parada aqui, ó, que V é menos A, que é a amplitude, vezes ômega, vezes o seno de ômega t mais φ0, beleza? Então essa é a equação da velocidade em função do tempo. Observe que a velocidade vai ser máxima quando passar pelo ponto O, quando esse ângulo φ for de 90 graus e o seno for 1, beleza? Então a velocidade máxima seria a amplitude vezes o ômega. O sinal é do sentido. Por fim, vamos estudar a aceleração. A aceleração no movimento circular é uma aceleração centrípeta. Então aqui a gente tem o ângulo que varia, o φ, e a aceleração centrípeta, voltada para o centro da trajetória. Vamos decompor essa aceleração no eixo que nos interessa, que é no eixo x. Aqui a gente tem novamente o ângulo φ. Podemos pegar desse triângulo, fazer o cosseno do ângulo φ, que vai ser AX sobre a aceleração centrípeta. Ou melhor, readequando, o AX é a aceleração centrípeta vezes o cosseno do ângulo φ, que é desse ângulo que está variando com o tempo. Lembrando do movimento uniforme, lá do circular uniforme, que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio, em que nesse caso o raio é a amplitude, nós temos que o AX é ômega ao quadrado vezes R vezes o cosseno de φ. Beleza? Esse raio é a amplitude. Então fica amplitude ômega ao quadrado cosseno de φ. E agora a gente troca o φ e põe o sinal. Perceba novamente que a aceleração na direção x vai estar no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Fechou? Então, arrematando, essa é a equação da aceleração. Beleza, galera? E aqui tem um detalhe muito louco. Quem é esse A vezes o cosseno de ômega t mais φ0? Se você voltar bonitinho, você vai ver que esse é o x. Então, o que eu falei lá no começo? Que o movimento harmônico simples é um movimento onde a aceleração é proporcional à posição x. Ela varia de acordo com a posição x. Tá aí, olha só, a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes x. Dependendo da posição x, você tem o valor de aceleração. E esse ômega é uma constante de proporcionalidade, beleza? Porque no movimento circular o ômega é constante, a velocidade angular é constante. Ou seja, no MHS, a frequência angular, a pulsação é constante. Beleza? Para fechar esse tema, vamos estudar o gráfico. Olha que interessante. Esse daqui é o gráfico da posição x. Quando nós temos o instante zero, em que esse t é zero, e aí a gente começa a parada com o φ0, a gente tem essa função cossenoidal aqui, ó. Então a posição x não varia linearmente, varia baseando-se numa cossenoide, beleza? É o valor da cossenoide. O x se anula na posição de equilíbrio, e aí vai oscilando para lá e para cá, para lá e para cá. A velocidade é uma senoide. Então perceba que quando está no mais A ou no menos A, a velocidade é nula.
está invertendo o sentido do movimento. Aonde a velocidade é maior? Quando passa pela posição de equilíbrio, beleza? E aí, essa velocidade vai variando de acordo com uma cossenoide. Como eu disse lá, ó, o V máximo é ômega vezes o A. Tranquilinho? Aqui seria menos, né? E aqui seria mais, ok? Essa é a função senoidal, beleza? É a função senoidal. E por fim, a função da aceleração, que é outra cossenoide, tá bom? Os valores máximos de aceleração é ômega ao quadrado vezes a amplitude, tá vendo? Ó, aqui o sinal negativo e lá o sinal positivo. E veja a cossenoide aqui funcionando bonitinha. Então, esses três gráficos representam o valor da posição, da velocidade e da aceleração. Em matemática, vocês estudam bastante essa parada de cossenoide, senoide, tal, esses gráficos, que dependendo do que você soma, tal, vai mudando de posição, da onde começa, onde termina, mas na física, simplificadamente, seria isso daqui. Fechou? Na próxima aula, eu vou falar do período de oscilação do sistema massa-mola, vamos tratar do pêndulo simples e das energias envolvidas nesse movimento, que é o movimento harmônico simples. Fechou? Galera, muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Deus abençoe a todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu?